Sai, Laura. Então, começou a gravação. Boa tarde, então, Luan. Boa tarde. E boa tarde, Carolina. Obrigada a vocês, né, por essa oportunidade. Então, Disponha. Hoje é dia 13 de novembro de 2020. Essa entrevista é concedida por Luan de Jesus, de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, estudante de medicina na URGS, para Carolina Medina da Costa, de Porto Alegre, estudante de história da URGS, e Evelyn Stahlhofer-Cota, de Porto Alegre, bibliotecária na Faculdade de Educação na URGS, para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Carolina, tu pode fazer a leitura do termo? Sim, bom. Então, esta entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid 2019 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na URGS, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, e as formas como isso tem afetado a população sul-rio-grandense, em especial de estudantes da URGS com perfil de baixa renda e seus familiares. Você tem liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e pode solicitar interrupção da entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. A entrevista será utilizada para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Lembro que o principal objetivo do projeto é a construção de um arquivo com relatos de experiências pessoais, que vai ser divulgado à comunidade posteriormente e ficará disponível para futuras pesquisas sobre as experiências nesse período da pandemia. Então, eu vou te fazer algumas perguntas, né, sobre... Ok. Você está esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a sua entrevista será feita? Sim, estou. Ok. Você concorda que a sua identidade seja revelada? Sim. Você concorda que as informações prestadas nessa entrevista possam ser utilizadas e divulgadas para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Concordo. Você autoriza o uso da sua imagem no caso de divulgação do material? Autorizo. Ok, então para nós começarmos, eu queria te pedir para que tu te apresentasse brevemente e nos contasse, né, por que tu se dispôs a participar da pesquisa. Perfeito. Bom, como já foi dito, meu nome é Luan, sou estudante de medicina, sou estudante ainda do ciclo básico de medicina e eu resolvi colaborar com a pesquisa, primeiro porque eu apoio toda e qualquer iniciativa científica, né? E acho interessante essa documentação que está sendo feita para a posteridade, para a gente daqui a alguns anos poder ter esse relato de como desse período que a gente passou, dessa experiência que a gente está passando. Uhum. Luan, fala um pouco como aconteceu o teu ingresso na URGS, sobre o teu curso, tua inserção na universidade, enfim, como aconteceu? Tá. Meu ingresso foi bem complicado. Medicina é um dos cursos, se não me engano, é o curso mais concorrido, né? Então, foram anos e anos de tentativas até conseguir. E acabei conseguindo numa repescagem, fui um dos últimos colocados. Na verdade, eu não tinha sido classificado, né? Talvez por alguma desistência de algum outro candidato no concurso. Então, eu fui chamado em um dos chamamentos posteriores. Foi uma alegria infinita. Até hoje, às vezes não cai a ficha de que eu estou na melhor Universidade Federal do Brasil, no melhor hospital universitário do Brasil, e isso já faz 1 ano e meio que eu já sou aluno, né?
Mas fora esse glamour de ter passado, foi bem difícil no começo por questões financeiras. A gente tem pessoas doentes na família, a gente teve ainda além disso, o fato de demonstrar toda a documentação foi algo bem constrangedor, inclusive, porque a gente me pareceu o fato de eu ser cotista, né, de precisar mostrar que eu era pobre, provar que eu era pobre, foi bem complexo. Não que isso seja errado, porque infelizmente a gente tem que lidar com muitos fraudistas, pessoas que agem de má fé para conseguir a vaga, né? Mas a gente acaba pagando essa questão burocrática, então foi bem corrido isso e acabou me atrapalhando no começo do curso, no entrosamento, porque em vez de focar nas disciplinas, na adaptação da universidade, de uma cidade nova, eu tive que focar nessa questão de comprovação de renda, comprovação da afirmação racial, confirmação de vários outros sentidos, e não focar, por exemplo, no material, na adaptação da universidade, na adaptação da residência, no caso, que eu tive que mudar para outro lugar, não tive tempo para buscar outro lugar, tinha incerteza de que meus documentos iam ser aprovados ou não, então ficava naquele impasse. Mas passado isso, agora voltei a viver o sonho todo dia de ser aluno da URGS de Medicina. Como é que foi essa mudança? Só um momento, por favor, dá licença, Laura, que isso está sendo gravado. Desculpa, pessoal. Não tem problema, é assim mesmo, Luan. Como é que foi essa mudança? Tu teve, então, que sair de Bento e veio morar em Porto Alegre. Exato. Coincidiu, infelizmente, com um período que eu sempre, ao contrário de 99,9% dos meus colegas, eu trabalhava enquanto fazia cursinho para passar em medicina, e coincidiu com o momento que eu estava desempregado. Então, eu não tinha condição financeira para me mudar, não fui aprovado na questão não é aluguel social, me esqueci o nome da definição que se dá para o PRAE, que eles ajudam com uma bolsa para moradia. Enfim, eu não fui aprovado, apesar de ter sido que eles têm um número X, né? Então, eu não fui aprovado, então eu morei de favor no primeiro mês, em alguns familiares que tinham lá no interior de Porto Alegre, que apesar de ser capital, tem interior. Então, eu pegava 4 ônibus por dia, que medicina é um curso integral, né? E depois eu acabei conseguindo um aluguel financeiramente viável, né? Mas, em termos de salubridade, era uma moradia inviável, né? Era um cortiço, era um quarto de 2x2, na verdade, que não tinha nem janela, fui assaltado, não roubaram meus pertences nesse local. Então, o primeiro semestre a dificuldade foi mais em termos de adaptação do que em conteúdos, digamos assim. Bom, pode falar. Pode perguntar, Carolina. Tá, não, a próxima pergunta é, então, tu ou alguma pessoa da tua família foi contagiado pelo novo coronavírus? Sim. Minha mãe, ela é técnica de enfermagem e logo no começo da crise da pandemia, foi por volta no final de março, início de abril, ela adquiriu a doença. E como é que foi o atendimento? Foi aí em Bento mesmo? E como é que foi o atendimento? Foi pelo SUS? Não sei se te confirmar se os meios que eles usaram foi através do SUS, porque como ela é funcionária de uma instituição filantrópica, então o pessoal da equipe do SESMIT, da equipe de medicina preventiva da própria instituição, veio em casa fazer o teste em todos nós daí. E só ela que se contaminou? Foi feito o teste do PCR, que é aquele teste mais preciso. Nesse teste só ela pegou. Depois, posteriormente, para retornar ao trabalho, ela teve que fazer o outro teste, aquele teste rápido, que é o mais comum. Nesse teste rápido, deu como o dela já com IgM positivo, ou seja, que ela já tinha adquirido imunidade. E eles fizeram teste também em mais pessoas da casa. Nesse segundo teste, deu como se eu já tivesse
o IgM positivo, que eu já tinha a imunidade. A gente eu associei, no caso, alguns sintomas que eu tive em alguns outros momentos, mas eu acredito que esse teste, eu não sei se eu posso dizer que ele foi inválido, mas enfim, a acurácia dessa marca de testes que eles pegaram, desse lote, tinha dado o falso positivo em alguns outros. Então, eu fiquei nesse limbo de não sei se eu já tenho imunidade, se eu não tenho, por precaução. Eu tenho meu avô que é do grupo de risco, tem meu padrasto que é do grupo de risco, minha irmã que é do grupo de risco. Então, eu continuei minha prevenção normal, como se não tivesse contraído ainda, né? E a tua mãe, em termos de sintoma, foi pouca coisa? Ficou Não, em casa mesmo? ela passou bem mal, não precisou ser internada, não teve a dessaturação que os outros, que acontece nos casos mais graves, assim, mas ela passou bem mal, inclusive não retornou ao trabalho por ficar com, não são sequelas, mas enfim, vestígios da doença, no caso, ela desenvolveu uma sarcoidose pulmonar, a imunidade dela não recuperou ainda o nível, o pico de uma pessoa normal, então ela continua afastada depois desse período, depois dos 14 dias. Uhum. Como é que foi para vocês em relação ao isolamento social e ela em casa, assim? Foi horrível, foi horrível. Meu padrasto teve que dormir na sala, porque a gente não tinha mais cômodos para isso, né? Tinha aquela incerteza da questão salarial, porque a gente dependia do salário, que no momento só tinha a aposentadoria do meu avô. Meu padrasto, ele é autônomo, ele é pedreiro, então ele estava sem trabalho nesse momento. E daí tinha incerteza da segunda renda, que no momento era a renda... Desculpa, acho que a câmera estava... Eu ia mesmo te comentar, Lua, se tu pudesse Desculpa. levantar um pouquinho. Não, tem Melhorou? problema. Aham, tá bem. Melhorou. Então tinha essa incerteza da segunda renda, que era a renda da minha mãe, dela a qualquer momento deixar de existir, né? Porque o INSS estava parado também, se ela precisasse se afastar por saúde, ela ia demorar muito para receber, então a gente ficou naquela incerteza de não saber o que ia comer no dia seguinte, sabe? Porque de ficar segurando da murro em ponta de faca, como a gente diz aqui. É complicado. Foi um mês bem difícil. Tu pode nos dizer, Luan, como a tua rotina mudou pós-pandemia, com o isolamento? Como era a tua vida antes do Covid, né? Ali quando estava em aula ainda, ano passado, dezembro, o que mudou a partir de março? Perfeito. Então, logo foi no final de março, então eu acabei voltando para Bento Gonçalves, porque não tinha condições de ficar em Porto Alegre, até porque eu dependia da RU, as únicas refeições que eu fazia era do RU para guardar dinheiro para o final de semana. Então, eu acabei voltando porque eu consegui no aluguel que eu morava, o aluguel era R$450, e ela, a dona da pensão, do pensionato, ela... enfim, com toda a situação, ela se compadeceu e a gente entrou num acordo de que ela ia cobrar metade do aluguel. Então, para mim, foi uma ajuda, porque tinha essa questão da minha mãe. Então, eu acabei voltando para Bento Gonçalves e fiquei um período de uns 2 meses sem trabalhar e sem estudar também, porque a gente ficava naquela incerteza de que se ia voltar ou não. Paguei o aluguel todo esse período até julho, a metade de 50% do aluguel, e daí quando acabou o contrato eu me desvinculei, ou seja, agora voltei a ser morador de Bento Gonçalves integralmente. Por questão financeira, até porque o convívio 24/7 em família é bem conflituoso, inevitavelmente, e por questão financeira eu tive que voltar a trabalhar. E nesse meio tempo voltou o semestre da URGS e eu não consegui me desvencilhar do trabalho, então, ou seja, estudo em turno integral e ainda faço o trabalho, é informal, é autônomo no caso, mas voltei a trabalhar, não consigo ajudar na renda familiar, mas consigo isentar minha mãe de custos meus, no caso, consigo me autossustentar, entre aspas. Uhum. Essa foi a principal mudança, assim, que mais dificultosa, digamos assim, conseguir trabalhar e conciliar o semestre que iniciou, no caso.
De que forma tu e tua família aderiram ao isolamento? Isso foi mudando ao longo desse ano? Sim, inevitavelmente foi mudando. Os descuidos, eles aumentaram, confesso, de todos os integrantes da família. Meu padrasto, ele teve que voltar, à medida que as foram adotando novas medidas, que foram essa reabertura que foi dada, ele voltou a trabalhar, ele trabalha como pedreiro e tem DPOC, ele tem asma, tem bronquite, paciente respiratório, ou seja, do grupo de risco. Mas por questão financeira, ele teve que voltar a trabalhar. Minha mãe não voltou a trabalhar, no caso, nesse período. E eu, no caso, para diminuir os custos da família, voltei a trabalhar e os descuidos quanto à autoproteção nossa foram diminuindo. Porém, em relação aos demais pacientes, os integrantes da família, que seriam meu avô e minha irmã, a gente continua tendo esses cuidados. Ela não voltou para aula, a gente chega, antes de chegar em casa, a gente troca roupa, se higieniza, lava as mãos e tal, mas confesso que tanto eu quanto ele, como minha mãe, a gente, nas necessidades de sair de casa, o descuido ele acabou aumentando. Qual foi a sensação, assim, de começar a sair mais seguidamente de casa? Eu não sei te responder porque ela foi acontecendo de maneira gradual. No começo a gente saía única e exclusivamente, ia uma pessoa só no mercado, ia literalmente para necessidades extremas, por exemplo, pagar uma conta quando não conseguia por meio eletrônico, comprar comida e abastecer o carro quando necessário. Era basicamente isso. Ou na farmácia, quando necessário, porque meu avô precisa de medicamentos com uma certa frequência. Então, era basicamente isso. Aí, aos poucos, foi indo, ao invés de uma pessoa vai uma outra junta no mercado. Começou a liberar a atividade física externa, no caso. Então, aí eu comecei para não ficar paranoico, no caso, voltei a fazer atividade física ao ar livre, e aos pouquinhos a gente foi aderindo. Então, não sei se dizer, porque não teve um momento, a partir de agora vou voltar vida normal e ignorar a pandemia. A gente só foi se descuidando aos pouquinhos, sabe? Tá certo. E as tuas relações com a família e com amigos, assim, o que mudou durante o isolamento social? Perfeito. Com a família, ao mesmo tempo que eu comentei com vocês que os conflitos foram se ampliando, a união e o convívio familiar também aumentou. Ou seja, tudo aumentou. O que tinha de bom, que é o que tinha se perdido porque eu estava fora, aumentou, que é o convívio, o diálogo que a gente tem, almoçar em família, que a gente sentar todo mundo na mesa, que eu sentia falta disso, todo mundo sentia, na verdade, voltou. Aquela questão financeira que eu comentei, a gente houve uma união familiar muito grande em relação a vamos conter os gastos, vamos botar no montinho o pouquinho de dinheiro que a gente conseguir para pagar as contas, para não ficar inadimplente em nada. Isso foi bem legal, mas inevitavelmente os conflitos aumentaram. Tem a minha irmãzinha, aquelas que talvez vocês tenham visto no vídeo no fundo, ela tem um grau baixo de autismo, então é bem complicado lidar com autista. Tem meu avô que é idoso, então tem todas aquelas manias de idoso. Enfim, o conflito acontecia e volta e meia a gente estourava o psicológico, assim. Mas não foram só coisas negativas. Essa questão do convívio também tem os seus pontos positivos. Teve, no caso, e está tendo. Luan, tu falou um pouco do isolamento social da tua família. Tu consegue nos dizer como é que foi o entorno aí no teu bairro, na tua região? Como é que foi essa adesão ao isolamento? E se ela também foi mudando ao longo do período? Ela foi mudando. A gente, inclusive, achava um absurdo, mas, ironicamente, foi até uma atitude hipócrita, digamos, agora, olhando agora, a gente vê que a gente foi indo na onda
dos demais, dos demais habitantes da cidade, né? Porque aqui é uma região de imigração italiana, é interior. Então, no começo foi aquele... logo no início de março, final de abril, nossa, foi sempre quase um lockdown, digamos assim, que aconteceu nos outros países. Mas logo o pessoal se perdeu, porque aqui o bem-estar econômico, na região da Serra Gaúcha, o bem-estar econômico é mais prioritário que o bem-estar social, o bem-estar da saúde, enfim. Então, a precaução e isolamento durou muito pouco tempo em relação à necessidade que os comerciantes tinham e impuseram de voltar a girar a roda da economia aqui na Serra Gaúcha, principalmente em Bento. Então, foi aquele... com influências políticas também de que, não, que é só uma gripezinha, enfim, com um aval político de que, não precisamos se incomodar e que a economia precisa funcionar, voltou tudo de maneira muito rápida e abrupta. Tanto que teve as curvas de contágio aqui foram exatamente as mesmas em que disseram, teve grandes notícias de que não era nada, que não precisava se preocupar. E inevitavelmente a gente acabou entrando na onda mesmo não concordando com isso, né? Como tu percebe os impactos psicológicos da pandemia em ti, na tua família, pessoas próximas? Questões assim de ansiedade, depressão, enfim. Ansiedade, eu tenho compulsão alimentar, então no primeiro mês, inclusive, foi nítido, eu tinha muita ansiedade, até por períodos de ociosidade, né? Eu estava estudando 44 horas semanais, de uma hora para outra parei de estudar e ficava em casa e eu rodava a casa e não tinha o que fazer. Tinha síndrome da geladeira. Volta e meia abria a geladeira, aumentei o peso no primeiro mês, não fazia atividade física, enfim. E psicologicamente eu fiquei muito mais irritadíssimo no começo, até perceber isso, que várias pessoas, tua ansiedade está um pouco demais, está interferindo, e daí eu identifiquei mesmo que realmente estava com uma questão de irritabilidade muito acentuada. Isso em mim. Aumentou minha agressividade, a irritação foi mais frequente. Nas demais pessoas, eu acho que aconteceu, da minha família, aconteceu mais ou menos a mesma coisa, né? Externamente, eu não sei dizer, porque o que eu consigo ver de maneira geral é que foi um susto muito grande no começo, um abalo muito grande, precipitado até, não sei, não tenho conhecimento para dizer se foi ou não foi, mas depois eu percebi uma necessidade muito grande de voltar ao convívio social e a consequente desprezo ao risco da doença, enfim. E como é que ficou, assim, as tuas relações sociais, de amizade, durante o isolamento? Perfeito. Eu tinha um relacionamento, eu namorava nesse período. Minha namorada é enfermeira também, trabalhava no hospital de clínicas de Passo Fundo. A gente acabou terminando a relação pela distância, pela comunicação somente virtual. Enfim, não acabou dando certo. A gente terminou numa boa relacionamento, sem conflito. A gente tem uma amizade, enfim. E em questão de amizades, diminuiu muito as amizades que eu tinha pré-URGS e consolidou muito mais as amizades que eu criei os vínculos que eu criei na universidade. Foi uma questão muito mais fraternal, digamos assim, um ajudar o outro, um apoiar o outro. Agora, com o retorno do semestre, né, a ajuda mútua entre os grupos, que tinham grupinhos isolados, que eu me senti muito perdido no começo, talvez até por ter entrado depois, eu não consegui me adaptar. E nesse semestre, acabei me adaptando muito mais com esse acolhimento que eu tive, né? Então, as amizades pré-URGS, as amizades reais, digamos, que eu tinha aqui na cidade diminuíram bastante, até por questão ideológica, que o pessoal não estava nem aí para a pandemia, não tinha critério de cuidado, e eu tinha, então era tido como caretão, e os vínculos, até por uma necessidade de interação do pessoal
do curso, da nossa turma, aumentou esse vínculo. E como é que vocês se comunicam? WhatsApp, por vídeo? Vocês têm uma frequência, assim, de comunicação? A frequência, então, como eu falei, eu acho que é inevitável ter aqueles grupinhos. Então, eu acabei sendo acolhido em alguns grupinhos distintos e fui meio que integrador, né? Isso, é claro, a maioria é feita por WhatsApp. Em alguns casos, a gente faz uma conexão, como a gente está fazendo aqui, videochamada, mas para questões burocráticas, digamos assim, questões de disciplina mesmo, de combinar alguma apresentação, de estudar para algum pré-prova, para tornar uma comunicação mais dinâmica, digamos assim. Mas não para bater um papo, para matar saudade ou passar o tempo, jogar a conversa fora. Isso a gente faz, digamos, através do WhatsApp, mas sem uma conexão remota. Durante o tempo de pandemia, isolamento que vocês passaram, tu mudou a tua forma de leitura, hábito de leitura, não digo nem assim a leitura técnica, digamos. Tá. Mudou formas, teu hábito de leitura e depois a gente fala um pouco sobre o estudo, mas fala um pouco sobre isso. A leitura extracurricular, digamos, diminuiu drasticamente, porque Bento Gonçalves tem uma biblioteca ótima, melhor que a de Porto Alegre, inclusive, e eu, talvez pela rotina de cursinho, a qual eu sempre colocava algum livro, tinha esse convívio, essa rotina de ir à biblioteca, ia lá em Porto Alegre também para essas leituras, no caso, para desenvolvimento pessoal, digamos assim, né? Ia lá, apesar da biblioteca não ser ideal, digamos assim, adequada, não ter uma infraestrutura suficiente. Eu ia lá, ia aqui na biblioteca de Bento Gonçalves, mas pela questão da pandemia, ela acabou fechando, não teve mais acesso à locação dos livros que eu gostava de trazer para casa para ler. Inclusive, minha irmã também era frequentadora da biblioteca e acabou não tendo mais esse acesso. Então, diminuiu drasticamente, porque eu não tenho condições de comprar livros toda ordem, encomendar, comprar em marketplace, e-commerce, enfim, aqueles livros best-sellers, enfim, livros mais rotineiros, né? E a gente, por ter essa falta desse acesso, a gente acabou diminuindo muito. O meu praticamente zerou a frequência de leitura de livros não curriculares, digamos assim. Sinto muita falta. Às vezes, queria ler tal título e não tenho como ler porque não tenho mais acesso à biblioteca pública. Uhum. Agora, entrando um pouco na questão de estudos mesmo, quanto mudou para ti? Como está sendo a experiência do ensino remoto, tá? E se tu recebeu algum auxílio extra da URGS para esse período, em particular? Perfeito. No começo da pandemia, todos os auxílios que a gente recebia, que era auxílio material didático, que é um auxílio bem modesto, digamos assim, foi cancelado. Eu não me lembro quando ele retornou, mas depois retornou. E o auxílio para transporte urbano que eles concediam também foi suspenso. E então, nos 3 primeiros meses, eu fiquei sem renda nenhuma, digamos assim, nenhuma bolsa da faculdade. Depois teve auxílio emergencial. Auxílio emergencial não, auxílio do ERE, não sei, não me esqueci a denominação que eles dão. E eu fui aprovado nesse. E no meio tempo também voltou esse auxílio do material didático e do transporte urbano. Então, atualmente, a renda que eu tenho, a bolsa que eu recebo da URGS é essa do auxílio remoto emergencial e o do transporte público. Hoje totaliza R$275, se eu não me engano. E como é que está sendo a experiência do ensino remoto? Está te adaptando? Não me adaptei. Eu tive que me adaptar forçadamente, digamos, mas mesmo ainda no fim do semestre não me adaptei por questões externas, eu acredito, não é nem questão
me auto... enfim, mimimi, digamos, como a gente diz, porque eu não tenho um ambiente de estudo, a gente adaptou, improvisou, até minha mãe e o padrasto fizeram um esforço para que eu tivesse um cômodo da casa exclusivo para poder estudar. Consegui isso agora no final do semestre, mas ainda assim tem interrupções, como disse, tem a minha irmã pequena, tem vizinhos que não... Tem a questão do meu trabalho também, que impedem de que eu tenha um ambiente de estudos e um horário definido de estudos para poder focar, digamos assim, nos estudos. Como eu sou uma pessoa que eu gosto de videoaulas, gosto de aprender não só através do método tradicional de leitura. Nesse sentido foi positivo, porque aprendi de forma mais dinâmica, digamos assim. Apesar de no começo ter a questão da conectividade com a internet ser horrível, ter várias pessoas, aqui a gente divide o sinal da internet em várias pessoas, então, por sorte, o ensino remoto emergencial não exigiu aquela questão da presença online do aluno, sabe? Então, no começo, tava dando qualquer chuvinha ou qualquer intempérie do tempo já a conexão caía. Isso me irritava muito, porque eu tinha a ideia de que ia perder. De fato, a gente perde um pouquinho a aula online, a aula offline tem para mim, pelo menos, tem uma diferença de fluidez para mim. Mas, enfim, consigo ter acesso a algum detalhe importante da aula, caso eu perca, né? Mas, como, mais uma vez, a falta de acesso a uma biblioteca também para os livros das leituras recomendadas, no caso, das leituras das disciplinas, as obras que os professores exigem, no caso, dão as aulas com base nela, não tive acesso nenhum. Então, como eu não tenho disponibilidade de um recurso, de um notebook suficiente, de um tablet, enfim, eu não consegui baixar os livros até hoje não consegui baixar para ler eles em PDF. Eu sei que a URGS disponibiliza algumas obras que são recomendadas online, mas eu não tenho disponibilidade para ler por questão de infraestrutura de tecnologia que eu não tenho acesso. Então, sou refém dos colegas, no caso, que eles me enviam os resumos, das videoaulas, de portais de internet que são online, digamos, que eu não preciso importar ou baixar o conteúdo para ter acesso à leitura. E, Luan, como tu avalia a atuação das autoridades em relação à pandemia, assim, a nível municipal, estadual e federal? A nível mundial também, todas, para mim, tanto sim. municipal, estadual e federal foram extremamente precárias, principalmente o cunho federal, que a gente teve eu não sei como é que eu posso me expressar para não forçar uma crítica tendenciosa, mas a gente teve a questão do nosso Ministério da Saúde, que foi amplamente desprezada as considerações do nosso Ministério da Saúde, o incentivo a desatenção em relação à gravidade da doença, da pandemia, uma possibilidade de um colapso na saúde, foi péssimo nesse sentido. No sentido municipal aqui, como eu falei para vocês, o viés econômico ele é prioritário em relação a qualquer um. Eu acho que a gente podia estar numa condição de liberdade, digamos, das atividades muito maior se a gente tivesse tido um controle maior no intermédio, uma privação do fluxo de pessoas. Meses atrás a gente ia ter muito menos contágio em relação ao declínio da curva. E em relação estadual, eu acredito que foi a questão das bandeiras, dos critérios que foram adotados, achei excelente, achei ótimo, tanto que outros estados aderiram também, mas em compensação ela não teve eficácia, porque ela foi cedido, no caso, ao viés econômico e à pressão dos municípios. Então, ela não se tornou eficaz na maior parte das vezes. Mas, de todos, eu acho que o mais positivo foi
esse critério das bandeiras das regiões, eu acho que foi o que mais respeitou, no caso, as autoridades de saúde, referências de saúde, referências econômicas que soube balancear eles. Na teoria, foi muito positivo, mas por uma questão de política, não foi aplicado corretamente. Eu acho que teria sido bem interessante para balancear o viés econômico e a saúde, se fosse respeitado, de fato, essa questão no Rio Grande do Sul. Vocês participaram de alguma ação de solidariedade nesse período? Sim, eu sim. Minha mãe, inclusive, foi por ser técnica de enfermagem, foi convidada pela escola da minha irmã, uma escola municipal, para um comitê para debater essas questões do retorno, da possibilidade de retorno, das questões que seriam necessárias para voltar com segurança, das precauções de saúde, no caso. Ela ainda está participando, se eu não me engano. E eu participei de ações solidárias em Porto Alegre, antes de voltar para Bento, eu participei de uma, que é o Morador de Rua Também Existe, que foi a última que a gente fez logo depois do Dia da Mulher, que era a programação normal. A gente fez uma excepcional, porque os demais projetos sociais também tinham parado. Então, esse pessoal estava sem acesso à alimentação, que eles dependiam dessas ações sociais. E a gente fez uma... Antes do fechamento, do isolamento social, a gente fez uma. Aqui, agora, no Dia das Crianças, eu fiz uma... promovi, não, eu capitanizei, no caso, uma ação social agora para o Dia das Crianças, porque como elas também não tinham acesso aos eventos que tinham nas comunidades no Dia das Crianças, que tinha alimentação, festinha, enfim, uma ação recreativa para as crianças. Na ausência disso, a gente fez uma arrecadação de brinquedos e de kits de guloseimas para compensar essa ausência de uma festinha, digamos, que era feita para eles nas comunidades. Aqui em casa, eu e minha mãe, no caso, que participamos de ações, no caso, sociais. Ela na escola e eu nessa do Dia das Crianças. Tu falou que a tua irmã está vinculada a uma escola municipal. Uhum. Mas pararam completamente as atividades e não retornaram mais, Luan? Pararam as atividades presenciais por completo, voltou, o município autorizou nesse mês agora o retorno, mas não obrigatório. Ela, por ter essa questão cognitiva, a gente identificou a gente considerou que ela teria muita dificuldade de ter as precauções, digamos, que não ia saber usar uma máscara, ela tem uma questão de salivação que ela baba, então a máscara não ia ser eficaz, ela não ia ter a precaução de contato ou em superfície ou em pessoas, o distanciamento das pessoas, não ia ter a lembrança de passar o álcool gel. Enfim, a gente, por precaução e por recomendação, inclusive, das professoras, ela não voltou. Algumas poucas crianças estão retornando. Mas, com as atividades que a escola encaminhava, que ela, além das atividades da turma normal, ela tinha as atividades integradoras, por ela ser uma aluna especial. Então, a gente fez o máximo possível para que ela não perdesse o progresso que ela estava tendo anteriormente. A gente, agora, como voltou a renda da minha mãe, então a gente pagou algumas professoras particulares, a gente se revezava para fazer as atividades que a escola mandava, eu, meu padrasto e minha mãe, com ela. A gente ainda faz isso, para que ela não, como ela precisa de um estímulo muito maior do que os outros alunos. Então, se a gente parasse de estimular o aprendizado, talvez seja muito mais difícil o retorno dela no mesmo nível que os demais, né? Uhum. Luan, como tu tem se informado sobre a pandemia? Quais veículos? As fontes de informação que eu uso? Isso. Por incrível que pareça, eu deixei de me informar tanto mais pela internet. Minha convicção nas notícias que são propagadas pela internet diminuiu bastante. Anteriormente era o contrário. E aumentei minha fonte de informação através da TV. Como eu não tinha acesso à televisão,
onde eu morava em Porto Alegre, voltei a assistir TV, porque meu avô gosta do noticiário e tal. Então, passou a ser minha fonte de referência. Meio que inverti o fluxo que eu tinha anteriormente de informação, no caso. Com que frequência vocês costumavam se informar ou buscar informações? Antes da pandemia, por essa dificuldade financeira, eu estava tentando atirar para todos os lados, como a gente diz, para uma segunda fonte de renda, para, enfim, não depender financeiramente mais da minha mãe. Então, como eu estava procurando entender e aprender sobre o mercado financeiro, eu estudava quase que disponibilizava tantas horas para aprender do mercado financeiro, ou seja, notícias sobre economia e, consequentemente, sobre a saúde, porque estava interferindo naquele momento, tanto quanto estudar para medicina. Então, eu, no começo, estava aprendendo bastante, estava me informando bastante, quase que 2, 3, 4, até vezes horas por dia. Depois, agora, no caso, inclusive, é a mesma frequência, é o noticiário que passa, a gente assiste o noticiário da TV aberta e, excepcionalmente, algumas notícias de canais pagos, né? Tá certo. Que expectativas tu tem em relação ao futuro, à vacina, a pós-pandemia? Já pensou um pouco sobre isso? Como vai ser o retorno à vida que a gente tinha antes? Se é que vai ser como era antes ou não, mas já... Meu retorno, por incrível que pareça, apesar de ser da área da saúde, ver que ainda existem muitas coisas a serem revistas, principalmente no aspecto de atendimento à saúde. Eu sou pleno defensor do SUS, adoro o SUS, mas confesso que houveram muitas falhas, consequentemente muitos aprendizados. O SUS deu aula para muitos outros países que digamos que seriam referência em saúde. E socialmente minha expectativa também é otimista, tanto com esse aspecto de aprendizado que a gente teve social. Acho que a gente vai se tornar mais humano. Questão que eu comentei, a união familiar, no caso, acho que vai permanecer. A economia, acho que ela se tornou mais solidária. E as adaptações que a gente teve como sociedade, a questão do ensino que a gente teve, que eu acho que vai se consolidar, essa questão que a gente está tendo do ensino não necessariamente ser 100% presencial, o empreendedorismo das pessoas se tornou muito mais criativo, as pessoas passaram a se adaptar mais e impor menos questões sociais, porque o empreendedor anteriormente, qualquer fracasso reclamava ou do aspecto era a questão da crise ou a questão do governo, e agora as pessoas passaram a se mexer, se virar e criar muito mais economicamente. E eu acho que a gente se tornou um pouco mais humano, a necessidade que as pessoas têm de retornar ao convívio social mais frequente, de valorizar aqueles momentos que se tinham em relação aos espaços públicos, digamos, aos espaços naturais, digamos. A gente passou a dar muito mais valor a essas questões. Então, eu acho que depois que vir a vacina, que eu acho que não está muito longe, não, apesar desses enxavos políticos que a gente tem no aspecto federal, que são ridículos, espero que a gente supere isso, mas eu acho que a gente vai se tornar uma sociedade melhor em todos os aspectos, no caso. Muito bem. E, Luan, tu tem feito alguma coisa para registrar esse período? Tirado alguma foto, escrito alguma coisa? Uma coisa mais no sentido criativo, assim? Sim. Não registrar o período, mas eu acabei, por procrastinação, confesso que tive esse interesse em registrar isso. Alguns colegas meus estão fazendo isso, mas por procrastinação e às vezes por falta de tempo, mas a maioria foi por falta de iniciativa minha mesmo. Eu acabei não fazendo, mas acabei tendo outros hobbies que eu não sabia que tinha, até para não
por uma questão psicológica, acabei me auto-incentivando, acabei adquirindo, por exemplo, o hábito de desenhar. Por questão da faculdade, a gente precisou desenhar várias coisas que eu não tinha aquele contato presencial, digamos, para algumas atividades práticas, no caso, laboratoriais, que, por exemplo, microscópica, anatômica. Então, para fixar, para sair do método tradicional de leitura, a gente foi incentivado ao desenho. Então, eu não sabia que eu tinha uma habilidade e paciência para desenhar. Basicamente, a atividade física, acabei voltando a fazer outras modalidades de esportes que antes eu tinha abandonado. E outros hobbies, enfim, cozinhar, trabalhar com a terra, no caso, cuidar da horta, enfim, coisas assim. Tem alguma coisa mais que tu gostaria de relatar, Luan? Tu tenha te lembrado, apesar de agora tu ter falado várias coisas legais, né? Que bom! Foi bem interessante. Na verdade, foi um período de se autodescobrir, né? Eu acho que para Sem dúvida. E essa sua fala agora no final foi... De introspecção, no caso, né? Verdade. Eu acho que muitas pessoas dizem que 2020 é o ano do ano perdido, digamos assim. Eu discordo, eu acho que foi o contrário. Foi o ano de a gente se encontrar como pessoa. Cresci muito pessoalmente, me desenvolvi muito na questão de me reconhecer como uma pessoa capaz de, por exemplo, de conseguir conciliar o estudo com o trabalho, de conseguir conciliar o estudo, o trabalho e mais essas questões sociais, de melhorar os vínculos com os meus colegas que eu pensava que ia passar por 6 anos de um período assim de dificuldade em me encontrar, no caso, com os colegas, de me reconhecerem como colega por ter chegado depois na faculdade. Da habilidade econômica de saber, a gente é pobre, então a gente sabe lidar muito bem com essa questão de saber economizar, mas mais ainda a gente soube lidar com essa questão. No aspecto espiritual que estava deixado de lado, no caso, voltei a me encontrar espiritualmente com mais frequência, né? Ter mais espiritualidade, no caso. E então eu acredito que foi muito positivo essas questões nesse ano, de saber lidar com essas questões. De aprender, no caso, a lidar com elas. Acho que tu tá super de parabéns, né, Luan? Eu acho que foi um ano Obrigado. De desafios, mas tu mostrou superação em vários e crescimento pessoal. Exato. Vou levar pro resto da vida isso, né? Essa questão a palavra que tá na moda de ter resiliência, eu acho que a gente teve isso na prática, né? Que joia. Parabéns pelo teu encaminhamento. Luan, a gente costuma perguntar, esse projeto é voltado para os alunos de baixa renda da URGS e também para os seus familiares. Teria alguém que tu indicaria para ser entrevistado? Para familiares também? Pode ser, sim. Tem uma pessoa que adora participar e colaborar com esse tipo de questão. Eu vou ver com a disponibilidade da minha mãe. Acredito que ela não se importe. E que ela até gosta, no caso, de interagir com essas questões, de colaborar, no caso. Eu acho que tem um pouco isso no sangue, de sempre querer colaborar socialmente. E é um projeto legal para a gente documentar isso, que nem uma cápsula do tempo, né? Daqui 10 anos, 5 anos, nem isso, né? A gente olhar esse registro e ver esse momento que a gente estava passando vai ser bem interessante. Então, acredito... Ótimo. Se tu puderes falar com ela, se ela tiver disponibilidade... Tá, eu tenho o contato da Carolina pelo... Isso, encaminho para ela, sim. Seria joia. Perfeito. Carolina, tu tens alguma questão ainda? Não, acho que é isso. Então, Luan, quero agradecer muito a tua participação, o teu tempo, o teu engajamento para esse projeto. Foi muito bom falar contigo. Também quero te perguntar de novo se tu mantém aquela autorização que tu deste no início, né, da entrevista para divulgação e uso da imagem.
E se tu precisa de algum tempo para essa entrevista ser divulgada, ou assim que pronta ela pode ser divulgada? Mantenho a disponibilidade e disponho assim que ela tiver concluída a edição dela para divulgação. Então, tá. Desejo tudo de bom para ti, né? Que tenha igualmente para vocês continue e tendo pro um projeto. ótimo encaminhamento de vida. Obrigada. Que bom, obrigado. Obrigada, Lô. Foi um prazer.